Então, o principal, quando a gente precisa aspirar um paciente, então eu preciso ter o material todo separadinho, paciente ventilado, então eu preciso que a gente tenha um ambu adequado para o paciente, para caso de alguma intercorrência ou até durante a fisioterapia, se a gente precisar que esse paciente seja ambusado por algum motivo, então eu preciso ter um ambu adequado do tamanho do paciente. Eu preciso, se esse paciente estiver ventilado, eu preciso, então, a gente consegue no ventilador fazer uma programação de ventilação de aspiração assistida, então a gente pode colocar aspiração assistida no ventilador para a gente pré-oxigenar esse paciente antes da gente desconectar. Então, o que a gente faz? Vou separar o material, vou testar a parede, tá? Se a parede está funcionando, é importante, porque às vezes a gente vai aspirar, tá numa intercorrência, a parede não está funcionando e é aquela correria. Então a gente sempre deixar uma parede pronta, montada, pra gente fazer a aspiração do paciente, separar material, a sonda adequada pro tamanho da cânula. Quando a gente aspira uma viária artificial, a gente precisa usar uma luva plástica separada dessas aqui, que são luvas estéreis. Então eu vou calçar minhas luvas de procedimento, eu vou colocar o avental, se for necessário para esse paciente. Vou montar, vou pegar minha sondinha de aspiração adequada para o meu paciente, vou pegar a sondinha que eu escolhi para o meu paciente, vou rasgar só essa partezinha de fora aqui, vou conectar, deixo embaixo do travesseiro. Separei todo o meu material, já tenho minha luva plástica, soro, tá? Vamos falar sobre o soro na aspiração. A gente não usa soro de aspiração de rotina para tráqueo, tá? Porque o que acontece? A gente faz uma camada ali, um biofilme de bactérias. Se eu ficar enchendo soro toda vez, eu vou jogar esse soro lá para dentro, eu vou ter maior taxa de pneumonia para os pacientes. Então a gente não usa de rotina soro de aspiração, tá? O único momento que a gente usa soro para aspiração de tráqueo é quando a gente tem rolha, quando a gente tem tampão nesse paciente. Eu vou aspirar, tem muita resistência, eu não tô conseguindo. Então eu uso soro, não para fluidificar essa secreção, porque o soro não tem esse papel, mas sim para que a gente possa umidificar, para talvez descolar da parede ali, da viária artificial, essa secreção, para que a gente consiga desmanchando aos poucos aquilo ali junto com o ambu para conseguir fazer essa aspiração, tá? Então de rotina a gente não usa soro, só nesses casos muito pontuais. Secreção espessa de paciente, é umidificação, então os pacientes acabam ficando só com a umidificação do próprio oxigênio, ou em ar ambiente, tá? Então a gente não consegue fluidificar uma secreção com soro, tá? Isso é hidratação e a umidificação da viária. Vou conectar minha sonda, testei, abri o sistema, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui do papelzinho, vou abrir aqui por fora, calcei minhas luvas, abri e botei minha luva estéreo nessa mão. Essa mão é estéreo, a gente não usa ela mais pra mais nada, tá? A gente não entra em contato com nada além da sonda. Então eu vou pegar esse aqui, vou botar embaixo do braço aqui, puxei com papel, essa luva tá aqui. Vou pegar a mão com a luva estéreo e vou tirar a sonda. Enrola aqui pra ela não encostar em nada. Agora aqui, essa luva só encosta na sonda, não encosta em mais nada, senão eu tô contaminando, eu preciso fazer tudo de novo, tá? Então eu vou clampear a sonda aqui. Vou lá, vou introduzir na tráquea do paciente. Entrei. Encontrei resistência, traciono um pouquinho, abro o vácuo e venho aspirando. Venho aspirando, venho aspirando, venho aspirando, venho aspirando. Às vezes a gente não vai encontrar resistência, às vezes o paciente vai tossir. A gente não faz isso aqui, tá? Porque isso aqui a gente pode lesionar, eu tô ali com o vácuo aberto, eu tô ali na via aérea fazendo microlesão, vai sangrar, e nem vai ter assim também, né? E nem assim. E a gente não faz isso aqui assim também. É um movimento único. Eu entrei, tem resistência ou não tem resistência, mas o paciente tossiu, eu abro o vácuo e venho aspirando até terminar. Mas eu preciso de novo. Dá um tempo, espera o paciente se recuperar. Faz todo o processo de novo. Contei a sonda, vai lá, aspira. Tá, voltou. Eu não fico fazendo isso, eu não fico lá um tempão. O recomendado pelo POP é 15 segundos. Tá, então o paciente tossiu, eu fico lá 15 segundos. Tô de olho nos sinais vitais aqui, vou lá 15 segundos, dou um tempinho pra ele. Espero a criança se recuperar, ainda tem secreção, vou de novo, tá? O POP, ele fala que pacientes que estão ventilados, pacientes graves que estão em ventilação, eles não podem ser aspirados só pelo técnico de enfermagem, tá? Ele preferencialmente tem que ser aspirado por 2 profissionais, um técnico enfermeiro, o técnico físico, o técnico e o médico, tá? Pra segurança ali, então sempre em dupla. Um vai ficar responsável por desconectar a ventilação e o outro para realizar o procedimento de aspiração, tá? Coisas importantes. Pacientes com tráqueo, às vezes eles têm, algumas tráqueos têm balonetes, tá? Então a gente precisa ver se esse balonete está insuflado, se esse balonete não está insuflado, se ele não está insuflado, por quê? É uma recomendação da cirurgia, era para ele ter vindo assim. Então, sempre verificar antes se tem alguma coisa em prescrição, se tem alguma coisa em prontuário, se não tiver esse registro, tentar entrar em contato com a cirurgia se o paciente estiver recebendo dieta, tá? A gente tem por padrão
no andar. Ou a gente aspira antes da dieta, antes do meio-dia, antes das 3, ou a gente espera um intervalo de 1 hora. Se feito antes, vocês podem esperar 1 hora após o início da dieta para realizar esse procedimento de aspiração. Às vezes é uma criança que é muito secretiva, mas é uma criança que fica o tempo todo aquele barulho de que essa criança tá borbulhando que a gente vê por fora. Tu olha pela tracta ali. Então, às vezes, a criança tá durante a dieta, para eu não parar, para não causar uma náusea, eu vou ali com a sonda só na parte externa, não preciso introduzir toda a sonda e só retiro o que tá ali fora, só para não obstruir a saída ali da expiração. A ordem correta é viária artificial, tráqueo, viária superior, nariz e boca. Eu nunca volto. Se eu aspirei a tráquea, aspirei o nariz, eu preciso aspirar a tráquea de novo, eu tenho que trocar minha sonda. Aspirei a boca, vou precisar do nariz, eu tenho que trocar minha sonda. Porque são locais com bactérias diferentes que eu não posso translocar, fazer essa translocação bacteriana, tá? Troca a sonda, troca a luva, tudo, tá? Aspirei tráquea, aspirei nariz, aspirei boca. Essa é a ordem sempre, viária artificial, nariz e boca. Sempre a cabeceira elevada do paciente, tá? Esse paciente, por exemplo, às vezes a gente tem uma cirurgia que eu não posso fazer uma hiperextensão de cervical. Então eu tento levantar o máximo possível a cabeceira dentro dos limites do paciente, salvo as exceções de que eu realmente não posso. O máximo um travesseirinho, que é o aposte costas e cervical, que eu não faço a hiperextensão ou a flexão demais da cabeça. Mas quanto melhor a cabeceira é elevada, quanto mais elevada a cabeceira, melhor, para evitar risco de aspiração. Observar os sinais vitais dos pacientes antes e depois de vocês iniciarem os procedimentos, qualquer sinal de estabilidade, já, se é um procedimento necessário, mas o paciente talvez possa ter um risco de fazer uma hipoxemia severa, ou paciente que possa parar, tá instável, deixar a equipe, alguém junto, para caso vocês tenham necessidade de alguma coisa, pedir uma ajuda. Sempre deixar o ambu pronto. Verificar também a sincronia do paciente no final do procedimento, porque às vezes a gente aspira em ventilação e o paciente fica desconfortável, às vezes não fica legal, tem alguma outra coisa que precisa fazer, às vezes até isso acaba causando uma dessaturação dos pacientes. E aí terminei tudo, tá tudo pronto. Vou ver os sinais vitais, vou ajeitar o paciente, vou deixar posicionado, vou registrar volume e quantidade de secreção, se eu tive alguma intercorrência no processo ou alguma coisa que ficou diferente, tá? Aspirar também, né? Uma aguinha ou um soro, né? Sempre terminei todo o procedimento, tiro tudo, descarto as coisas, jogo fora, lavo aqui o extensor, vai tudo aqui pra dentro, tá? Acho que a gente tinha conversado que a troca do extensor e desse copo aqui é 24 horas, né? Ou quando tiver em 2/3 já de... Vai ver se ao turno a gente também.